eu tenho lá 5x mais 5y. Quem que é comum aqui? 5. Então quem que eu vou pôr em evidência? 5. 5 vezes quantos dá 5x? 5 vezes quantos dá 5y? Y. Só isso. Não vai fazer mais nada. B. Eu tenho lá 11AB menos 22BX. Os coeficientes, ou seja, os números, o 11 e o 22, ambos são múltiplos de quantos? De 11. E entre A e B e X, quem que é comum? B. Então vou colocar o 11B em evidência. 11B vezes quantos dá 11AB? A. Porque 11B vezes A, eu volto aqui, ó. 11AB. Menos 11B vezes quem dá 22BX? 2x, só isso. Você vai aplicar a distributiva. Você vai voltar aqui. 11B vezes 2x dá 11 vezes 2, 22. 22 que? BX. C. AX quadrado mais BX quadrado mais quem? CX quadrado. Eu tenho 3 termos. Só que nesses 3 termos, o que eu tenho em comum? O x ao quadrado. Então eu coloco x quadrado em evidência. X quadrado vezes quantos dá AX quadrado? X quadrado vezes quantos dá BX quadrado? E x quadrado vezes quantos dá CX quadrado? C. Só isso. D. XY mais 3x mais 2y mais quantos? 6. Tem 4 termos. Ou seja, um polinômio. Nesse caso, não dá para eu colocar tudo em evidência. Eu vou fazer de 2 em 2, ó. Por que de 2 em 2? Porque aqui eu tenho x, que é comum. E aqui quem que eu tenho em comum? Ser múltiplo de 2. Então, se o x é comum, nas duas primeiras parcelas eu coloco x em evidência. X vezes quantos dá xy? X vezes quantos dá 3x? 3. 2 e o 6, eles são múltiplos de 2, então eu coloco 2 em evidência. 2 vezes quantos dá 2y? Y. E 2 vezes quantos dá 6? 3. O que acontece? Olha lá. Eu tenho esses 2 termos aqui, ó. Que eles são comuns, ó. Se eu tenho esses 2 termos que eles são comuns, como que vai ficar? Y mais 3 vezes quem? O que sobrou? Sobrou o x mais quem? 2. Só isso, finaliza aqui. Tudo bem? E, na letra E eu tinha 2x mais quem? AY mais 2y mais AX. Aí aqui é o seguinte, ó. Se eu fizer isso daqui, ó, eu não tenho termo comum aqui. Nem aqui. Se eu pegar esses dois aqui, ó, não tenho termo comum. Eles estão em ordem separada, ó. Aleatória. Então aqui eu tenho 2x. Onde mais eu tenho x? Aqui.
Então eu vou colocar um do lado do outro, ó. 2x mais quem? AX. Mais AY mais quem? 2y. Então aqui eu tenho em comum o x e aqui eu tenho em comum quem? O y. Coloco o x em evidência. X vezes quanto dá 2x? 2. E x vezes quanto dá x? Ah. Quem que eu vou pôr aqui em evidência? O y. Y vezes quanto dá AY? Ah. Y vezes quanto dá 2y? 2. Aí você vem e fala assim, ó, mas esse daqui, esses dois termos aqui, ó, eles não são semelhantes. Ué, mas aqui você tem 2 mais A. E aqui você tem o quê? A mais 2, né? Mesma coisa que 2 mais A? Só a ordem do fator. Não vai alterar nesse caso aí. Entendeu? Então o que eu vou fazer? 2 mais A e A mais 2 é a mesma coisa. Então A mais 2 vezes quem? X mais Y. Só isso. Ok? F. Então eu tenho lá na F 2A menos 2 menos AM mais M. Quem que eu tenho em comum aqui? O 2. E aqui? O M. Então olha lá, o que acontece? Ó. Colocar o 2 em evidência. 2 vezes quantos dá 2A? A. 2 vezes quantos dá 2? 1. Aí aqui, eu vou colocar o M em evidência. M vezes quantos dá AM? A. E M vezes quantos dá M? 1. Só que olha o seguinte. Aqui é A mais 1, menos 1. E aqui é A mais 1, tá certo isso? Não, tem que ser coerente. Os dois tem que ser iguais, semelhantes. Então, ou eu deixo aqui positivo para igualar com esse, ou eu deixo esse daqui negativo. Mas eu tenho que verificar que quando eu aplicar a distributiva, tem que voltar lá em cima, ó. Menos M mais A, isso daqui dá o quê? Dá menos AM, ok. Só que menos com mais vai dar mais, vai dar o quê? Negativo. Então o que eu tenho que colocar aqui, ó? Quem que eu tenho que pôr aqui? O menos 1. Por quê, ó? Menos com menos, aí dá o mais. Então tem que tomar cuidado nesse sentido aí. Aí agora está coerente, ó, eles são iguais, ó. E eu não alterei, eles são iguais. Então como que vai ficar a minha situação? A menos 1 vezes quem? 2 menos M. Ok? Y ao cubo menos 3y quadrado mais 4y menos 12. Aqui eu tenho y, aqui eu também tenho y, então eu poderia colocar em evidência aqui os três. Até poderia se eu não tivesse esse 12 aqui, ó. Aí eu ia colocar o y em evidência, mas como eu tenho menos 12, eu não vou poder fazer assim. Ok? Então eu vou fazer 2 a 2, olha lá. Aqui o y eles são iguais. Quem que é o menor grau?
2. Então, eu vou colocar o y ao quadrado em evidência. Y ao quadrado vezes quantos dá y ao cubo? Y. Por que y ao quadrado vezes y? Olha, não tem nada, é 1. As bases são iguais? Conserva e soma. 2 mais 1, 3, olha lá. Por isso que é y ao quadrado vezes y. Menos y ao quadrado vezes quantos dá 3y ao quadrado? 3. Mais. Agora aqui, ó, 4 e 12. Ambos são múltiplos de quantos? 4 e 12. 4. Então eu coloco o 4 em evidência. Y menos quem? 3. Por quê? 3 vezes 4, 12. Eu volto aqui, ó. Aí como que fica a minha situação? Esses dois termos, eles são semelhantes? Olha lá, esse termo, ele é semelhante a esse. Então, como que vai ficar a situação? Y menos 3 vezes quantos? Y ao quadrado mais 4. Só isso. Diga. Tudo bem, amigo? Levanta, vai fazer a luz. Então vai para fora, vai respirar, faz a luz. Fica deitado, não. Vai, faz a luz, vai lá. Não tá bem também, meu irmão? Hã? Não tá bem? Então vamos lá. Seis x quadrado menos 15x menos 4xy mais 10y. Então, 2 a 2. Quem que eu coloco em evidência? O x. O menor grau é 1. Só que é o seguinte, eu tenho 6, os coeficientes, e o 15. Ambos são múltiplos de quantos? 3. 3. Então, vou colocar o 3 em evidência. 3x. Certo? 3 vezes quantos dá 6? 2x. Por que 2x? X vezes x, x ao quadrado, olha lá. Menos 3 vezes quantos dá 15x? 5. Porque lá é 3x. 5 vezes 3x, 15x. Vou colocar o menos aqui. Vamos entender a situação. Aqui, ó, você já tem que ter noção que se no primeiro parênteses tem 2x menos 5, aqui nesse parênteses provavelmente tem que estar 2x menos 5. Porque tem que ser igual.
Então, o que acontece? Olha lá, ó. Entre 4 e 10, ambos são múltiplos de quantos? De 2. Então, vou colocar o 2 em evidência. X e Y, quem que é comum? O Y. Olha lá. 2y vezes quantos dá 4xy? 2x. 2 vezes 2, 4. E y vezes x, xy. E fica menos. Aqui, se eu colocar o mais, olha lá. 2y vezes quantos dá 10y? 5. 5 vezes 2y, 10y. Só que menos com mais dá o quê? Dá menos. E aqui é menos? É mais. Então, o que eu tenho que fazer com esse sinal aqui, ó? O que tem que acontecer com esse sinal? Tem que ficar menos. Por quê? Menos com menos dá o mais. E eles têm que ser semelhantes, ó. Eles têm que ser semelhantes. Agora ficou coerente. Menos com menos, mais. E 2y vezes 5, 10y. Aí vai ficar 2x menos 5 vezes quem? Menos 2y. Só isso. Tudo bem? Deixa eu só passar o outro aqui. Enquanto isso, vocês vão fazendo.